Fala pessoal, me chamo Ícaro. Aqui nessa série de vídeos vamos trazer para vocês a explicação sobre alguns conceitos que nós vemos por aí, mas que são explicados de forma errada e que acabam na verdade mais nos confundindo. No conteúdo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre inflamação, como ela ocorre, quais as suas causas, quais as preocupações, quais inflamações são benéficas ou maléficas para o corpo. Então espero que vocês gostem e qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. Vamos lá pessoal, quando falamos de inflamação, a primeira coisa que tem que vir na nossa mente é qual tipo de inflamação. Lembrem que a inflamação ela pode ser crônica. O que é isso? Ela vai acontecendo no longo prazo, de pouquinho em pouquinho, e é sobre essa inflamação que nós vamos falar hoje, mas ela pode ser aguda também, como por exemplo no caso das lesões, que o sistema imune ele é ativado para resolver aquele problema de forma pontual. A inflamação crônica, que é a inflamação que nós mais ouvimos falar por aí nos vídeos, nas redes sociais, ela não ocorre da forma que é dita para a gente, né? Ela não pode ser atribuída a um alimento específico ou a algum nutriente, a não ser que a pessoa tenha de fato uma reação alérgica, né, uma intolerância àquele nutriente, como por exemplo, intolerantes à lactose, né, que o contato com a lactose, por não ocorrer a digestão, ela fica ali no trato intestinal e aí ocorre a inflamação por bactérias ali da microbiota. Mas, fora isso, a inflamação que mais nós devemos nos preocupar é a inflamação crônica de baixa intensidade. Ou seja, é uma inflamação que ela vai se instalando de pouquinho em pouquinho por conta de hábitos, por conta de uma má alimentação, que ocorre no longo prazo. E, para a gente começar aqui, a primeira coisa que você tem que entender é essa inflamação crônica, ela está muito associada ao ganho de peso. Por quê? Imagine que isso aqui é um adipócito. O que é um adipócito, pessoal? Um adipócito é uma célula de gordura. Digamos que aqui é um adipócito normal. Só que você vai e começa a comer mais do que você está gastando. Ou seja, você fica no ambiente de ganho de peso e seu peso vai subindo. Quando seu peso vai subindo, o que acontece com esse adipócito? Pode acontecer duas coisas. Ele pode aumentar de tamanho, imagine que aqui é um adipócito que ficou maior. Mas vai chegar um tempo que esse adipócito para de crescer, ele vai continuar crescendo devagarinho, mas em vez de continuar crescendo, o que acontece? Vão aparecendo outros adipócitos, né? Imaginem que aqui são outros adipócitos. E aí você continua em hiperalimentação, você continua comendo. O que vai acontecer? Assim como esse primeiro adipócito cresceu, esses que apareceram aqui vão começar a crescer também. Vão aparecer outros adipócitos, vão aparecer. O adipócito é um tecido que possui várias inervações aqui, muita circulação de sangue. E essa circulação, quando esses adipócitos vão crescendo, eles vão obstruindo essa circulação sanguínea. Com essa obstrução, lembra do primeiro adipócito? Ele foi ficando sufocado. E como houve a obstrução desses vasos sanguíneos, ele para de receber oxigênio, O2. E aí que começa essa inflamação que nós ouvimos por aí. Viu como é diferente de dizer que leite inflama? Como é diferente de dizer que alimento com glúten inflama? A inflamação não ocorre dessa forma, a não ser que você seja uma pessoa com alergia àquele alimento, né, com a intolerância àquele alimento, que aí vai ser uma inflamação aguda. Essa inflamação, que é a inflamação gerada com obesidade, com ganho de peso, é uma inflamação crônica e ela não pode ser atribuída a nenhum alimento específico, mas sim e principalmente ao ganho de peso no longo prazo. Pessoal, paramos onde? No ponto que você viu que o adipócito ele começa a ficar sufocado. E esse sufocamento do adipócito vai induzir uma inflamação. Só que isso não acontece da noite para o dia, isso vai com o tempo. Paramos nesse ponto. Agora, o que a gente precisa entender é que esse adipócito sufocado, ele vai começar a avisar o resto do corpo de que está faltando oxigênio e de que alguma coisa está errada ali. E essa comunicação com o resto do corpo vai se dar principalmente por citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias que vão ser secretadas pelo adipócito, ela vai fazer uma comunicação com o sistema imune, e essa comunicação com o sistema imune é num carinha chamado macrófagos, que é esse quadradinho aqui, por falta de habilidades melhores de desenho.
Quando esse adipócito, pessoal, ele começa a ficar sufocado, ele vai então fazer, galera, macrófagos, é o seguinte, está dando ruim aqui, está faltando oxigênio, vem aqui resolver. Para chamar esse macrófago, ele vai secretar aqui essas citocinas, que elas vão aqui no macrófago, num receptorzinho chamado TLR4, certo? E quando ela sinaliza esse TLR4, ela vai induzir a formação de mais citocinas inflamatórias e fatores de transcrição, como NF-kappa-beta. Essas citocinas, as principais que vocês mais vão ouvir falar por aí, é o TNF-alfa e a interleucina 6. Mas existem muitas outras, pessoal. Eu estou simplificando aqui esse mecanismo para vocês entenderem que tudo começa com um ganho de peso e a hipóxia do adipócito, ou seja, faltou oxigênio para o adipócito. A partir desse momento, esse adipócito começa a morrer. Então, o que é que acontece? Ele vai avisar o sistema imune de que alguma coisa está errada ali. E esse aviso, essa comunicação entre adipócito e sistema imune se dá também, né, mas principalmente por essas citocinas que esse adipócito que está morrendo vai começar a secretar. Ela vai ter contato direto com o macrófago, que vai liberar mais citocinas. O adipócito faz essa comunicação, pessoal, esse macrófago ele também vai liberar citocinas. Essas mesmas citocinas, dentre outras, que vai fazer uma comunicação direta no músculo. Essas citocinas aqui do adipócito também se comunicam no músculo. Quando essas comunicações começam a ocorrer, pessoal, entre adipócito, sem oxigênio, macrófago e músculo, é que nós começamos a ter os efeitos e malefícios da inflamação. Por quê? O músculo é um dos nossos principais captadores de glicose. Grande parte da glicose que você consome, ela é captada pelo músculo. E isso é ótimo, porque glicose na circulação sanguínea é arriscado. Não é à toa que pessoas com diabetes sofrem os colaterais desse acúmulo de glicose no sangue. Então, o músculo tem essa função excelente de captar, de usar essa glicose ou para armazenar como glicogênio, mas principalmente para gerar energia. Então, quando acontece todo esse problema, o corpo está ficando desesperado. Tem um adipócito aqui morrendo, ele está gritando para o macrófago, ou seja, cara, não tem alguma coisa errada aqui. Só que ele começa a secretar essas citocinas. E quando essas citocinas começam a chegar aqui no músculo, elas vão nos receptores de insulina e começam a danificar esses receptores. Que danos são esses, pessoal? Lembram que a glicose ela vai ser muito captada no músculo. E isso acontece primeiro pela secreção de insulina. Por quê? Quando a insulina chega aqui nesse receptor, ela vai ativar uma série de sinalizações que vai translocar. O que é translocar? Translocar é basicamente pegar alguma coisa que está lá no citosol da célula, lá no meio da célula, e trazer aqui para cima. E o que a insulina faz é pegar um carinha chamado GLUT4, que é a sigla em inglês para Glucose Transporter 4, né, transportador de glicose 4, que ele vai chegar aqui no músculo e é como se ele abrisse a portinha e dissesse, glicose, pode entrar. Pessoal, se não ocorrer isso, se o GLUT4 não ir para a entrada lá, para abrir, a sua glicose não vai entrar no músculo. Ou seja, você pode ter até insulina na sua circulação, mas não é a insulina em si que vai fazer essa glicose entrar no músculo. Ela que começa essa reação, precisa da insulina. E por isso que acontece o problema. Lembra que essas citocinas inflamatórias elas vão estar aumentando na corrente sanguínea. Porque o adipócito está morrendo, os macrófagos, via TLR4, estão detectando essas citocinas e também estão secretando mais citocinas, ou seja, isso aqui é necessário, pessoal. O corpo aqui está gritando, inflamação, inflamação, vamos resolver. Porque o nosso corpo ele é muito evoluído no sentido que se tiver uma inflamação, eu vou querer resolver. Qual é o problema da inflamação crônica? Como as causas, que é a sua alimentação, o exercício físico, vão continuar, o corpo não vai conseguir resolver. Ele vai ficar enxugando gelo, só que ele vai continuar trabalhando. Mais macrófagos, mais citocinas inflamatórias. Só que aí tem um problema. Essa comunicação entre adipócito, né, e sistema imune não vai parar de ocorrer. A tendência é que ela aumente, porque você vai engordar mais adipócito morrendo, mais hipóxia. Só que o seu músculo vai ficar prejudicado com essa conversa aqui. Por quê? Quando essas citocinas começam a acumular muito na circulação, elas vão vir aqui no receptor de insulina. Lembra que a insulina precisa ligar lá
para começar uma série de processos para a glicose conseguir entrar no músculo. Quando as citocinas se ligam aqui, elas vão prejudicar esse receptor. Quando elas prejudicam esse receptor, pessoal, a insulina não consegue se ligar, ou seja, ela se fecha. Entendam assim, lá no núcleo das nossas células tem uma coisinha muito importante, a coisa mais importante da nossa biologia, que é material genético. O que vocês acham que o corpo vai fazer diante de uma ameaça? Porque imagina, a tua corrente sanguínea está cheia de citocinas inflamatórias. Então o corpo está dizendo, cara, lá fora o bicho está pegando. Então vamos se fechar e proteger o nosso material genético, que é o melhor que a gente faz. Então esse receptor de insulina para de responder à insulina, o seu pâncreas está ainda secretando insulina. Só que qual é o problema? Esse receptor disse, não, hoje você não vai ligar, porque não quero que entre nada, esse ambiente fora da minha célula está muito inflamado, está muito arriscado para eu liberar. Então, para proteger o seu material genético, ocorre essa sinalização. Então, é aí que começam os problemas, pessoal, porque vai ocorrer maior acúmulo de gordura, vai ocorrer maior acúmulo de glicose na circulação. Essa glicose, por não ser captada no músculo, ela começa a ir para o fígado, outros tecidos. Por essa glicose não estar sendo captada no músculo, ela pode ir para o fígado, e a resistência à insulina lá no fígado faz com que favoreça o acúmulo de gordura hepática e vários outros problemas. Então, vejam mais uma vez que essa inflamação não é porque eu comi leite, não é porque hoje eu resolvi comer um alimento com glúten, que eu resolvi tomar um sorvete com minha namorada. Não é por isso. Essa inflamação, ela ocorreu porque por muito tempo você ficou comendo mais do que gastava, você começou a engordar, começou a criar mais adipócitos, essa quantidade maior de adipócitos foi sufocando os primeiros adipócitos, que começou a gritar para o sistema imune e dizer inflamação, inflamação. O sistema imune começa a se desesperar também, inflamação, inflamação, e começa a gritar para o resto do corpo para tentar resolver aquilo de alguma forma. O músculo, que é o principal captador de glicose, começa a dar problema, que na verdade ele está se protegendo desse meio altamente inflamatório, os receptores de insulina param de funcionar, e essa glicose, toda vez que você come e a glicose vai para a circulação sanguínea, antes ela ia para o músculo, mas num cenário inflamatório, ela para de entrar no músculo, ela fica circulante, e toda essa glicose pode ir para outros tecidos e prejudicar ali outros tecidos também, né? Então, o próprio acúmulo de insulina no sangue tende a aumentar, porque se a glicose não baixa, porque ela não está entrando no músculo, lembra que o músculo é quem mais capta a glicose, se ele não consegue captar mais, a glicose não vai baixar no seu sangue. E o pâncreas vai olhar, vixe, meu irmão, ainda tem muita glicose aqui circulante, vamos mandar mais insulina, vamos galera, trabalha mais. Enquanto essa glicose não baixar, o seu pâncreas vai trabalhar. E aí imagina, seu pâncreas, coitado, nunca mais vai parar de trabalhar, porque você não está melhorando sua alimentação, os seus receptores de insulina ainda estão fechados, porque nesse ambiente inflamatório não tem como esse receptor voltar a funcionar, o seu pâncreas vai trabalhar mais, e aí o que acontece com ele? Vai ficando cansado. Quando o pâncreas fica cansado, o que acontece? Por exemplo, diabetes mellitus tipo 2, né? Ou seja, aquela diabetes que você adquire por hábitos de longo prazo. Então, pessoal, isso é para vocês verem que existem vários tipos de inflamações. Muitas delas não são relacionadas nem com a alimentação. Você pode sofrer um machucado e o seu sistema imune, de forma aguda e específica, vai ser direcionado para aquele local. Essa inflamação que vocês veem por aí nos vídeos de redes sociais é uma inflamação sistêmica, crônica e de longo prazo. Não é devido a um alimento específico, mais uma vez, a não ser que você tenha uma alergia ou intolerância a esse alimento, aí sim, o sistema imune, né, o seu corpo vai trabalhar para eliminar aquela ameaça. Mas fora isso, essa inflamação crônica, ela vai ocorrer de pouquinho em pouquinho por uma comunicação entre tecido adiposo, né, adipócitos, sistema imune, e lembre que o tecido adiposo, ele é um órgão endócrino, ele vai se comunicar com o sistema imune, ou seja, tem uma comunicação endócrina e imune, que ela vai interferir na captação de glicose muscular, e aqui vai começar uma série de problemas. Ícaro, e como é que resolve isso? Mudança de estilo de vida, alimentação saudável e exercício físico. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado, né? Futuramente postaremos mais vídeos com outras dúvidas que são pertinentes ao tema.
E qualquer coisa que vocês quiserem perguntar em relação ao que nós falamos aqui hoje ou a outros temas e até mesmo sugestões, vocês podem deixar aqui nos comentários. Valeu, galerinha!